O que mais te chamou a atenção dessa conversa aí? Conta pra gente uma novidade, Tchê. A novidade é que assim, a postura da direção em relação à questão da arena me surpreendeu um pouco, porque o Grêmio meio que está um pouco mais de cautela do que está sendo alardeado pelos candidatos. O Grêmio está... O Guerra disse, olha, já vimos acontecer isso comigo, com o Romildo, com o presidente Koff, então cautela, porque a questão da compra da arena não é uma questão financeira apenas, tem outros movimentos que precisam acontecer. E o Guerra tentou explicar um pouco disso na entrevista que a gente conversou lá por cerca de 50 minutos hoje à tarde, lá na Arena do Grêmio. Marco, desses 50 minutos, quantos minutos foram só para falar de arena? Olha, foi uma boa parte da entrevista. Acho que a primeira parte da entrevista foi quase toda sobre a questão da arena. Porque tem também, assim, um entendimento do Guerra de que a iniciativa do Marcelo Marques, né, o candidato, pré-candidato no caso, né, que a gente conversou inclusive aí, Marco, nesse mesmo estúdio, na segunda-feira, ele elogiou muito a postura do Marcelo, disse, olha, valorizo a iniciativa, espero que dê certo, estou otimista que dê certo, mas assim, a gente já viu esse processo acontecer outras vezes e a gente já aprendeu que com a OAS, com a Meta, com todas as duas partes envolvidas, não dá para ter tanto otimismo assim. Então é mais um pedido de cautela do Guerra e disse que também vai precisar passar por ele, né? Ele até citou, eu estava até pesquisando a frase aqui, que depois de que toda a parte negocial for resolvida, ele disse assim, só será feito por quem tem a caneta na mão, explicando que a questão jurídica precisa ser resolvida. O Grêmio tem uma série de ações judiciais que estão correndo hoje em diversos fóruns aí, Porto Alegre, São Paulo, discutindo questões da negociação com a OAS e outras questões de, por exemplo, o Grêmio está tentando já trocar, forçar na justiça a troca do Olímpico com a troca da Arena, para que o Grêmio seja proprietário da Arena agora. Essa questão está sendo discutida na justiça. Então é uma das questões que, por exemplo, o Guerra disse que quem tem a caneta na mão que vai resolver. No caso, hoje, até dezembro é ele. Mas assim, Marco, já avançando nesse tema, sem querer ficar todo o tempo falando sobre isso, né? Mas é um assunto quente, né? Meninas gremistas. A tua impressão, Tchê, você teve uma impressão do Guerra sobre é possível, não é possível, o que você trouxe de lá? Em relação à Arena? Isso. Não, ele está otimista de que é possível, mas ele está... Eu não quero usar um adjetivo equivocado, mas ele está cauteloso de que o processo precisa passar em algumas esferas que ele entende que são mais complicadas do que está sendo dito nas entrevistas, nas manifestações dos pré-candidatos. Ele, por exemplo, citou que a questão precisa avançar no Conselho Deliberativo do clube. Não que isso fosse problema, né? Mas mais pela parte jurídica que precisa ser resolvida, né? O Grêmio tem uma série de ações que estão correndo e não é assim para fazer um acordo, para homologar esse acordo. Então, nesse sentido, assim, o Guerra diz que está otimista e está esperançoso de que o Marcelo consiga resolver a parte financeira do negócio, mas ele citou que, como ele mesmo reforçou ao candidato, né, ele teve uma reunião com o Marcelo, com outras pessoas que estão cercando o Marcelo nesse processo, e nesse encontro foi explicado a eles que tem algumas coisas que precisam passar pelo clube, e que sem a coordenação junto ao Grêmio não vai andar tão rápido quanto poderia. Por isso que ele tem um tom de cautela nessa manifestação que ele fez também. Ah, perfeito. Então agora, Matheus, a gente já pode rodar o primeiro trecho que a gente vai apresentar aqui dessa entrevista exclusiva que Alberto Guerra deu para o Marco Souza e o Grupo RBS. Primeiro, Marco, reforçar o que a gente já disse há poucos dias atrás, né, quando convidou vocês aqui para falar sobre o tema Arena, de que o Grêmio está no controle dessa situação, né? E nós aqui encaramos isso da forma como gestores do clube, e assim que a gente encara, e não com promessas. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar todas as medidas que se esperam que o gestor tome quando está aqui na nossa posição. O tema da Arena sempre para nós aqui é um tema crucial para o Grêmio, né? A gente, desde o primeiro dia, tentou resolver essas questões, como já bem sabido. A gente acha que a compra da gestão coloca, sim, o Grêmio num outro patamar, né? Ajuda muito, inclusive na sinergia, nas operações do jogo, mas também melhora na questão da receita. Mas ele não é um tema tão simples quanto parecem fazer, não é? É claro que é importante numa negociação como essa a liquidez,
né? E aí, no caso do Marcelo, nós conversamos com ele, acho que porque tem que minimamente coordenar, né, as atitudes, os atos, da vontade dele de doar o dinheiro para a compra da gestão, para resolver esse problema, com aqueles atos que a gente faz no dia a dia, diariamente aqui, né, que a gente é obrigado a tomar determinadas medidas diariamente, porque nós temos, né, somos responsáveis pela gestão e não podemos abrir mão de tomar determinadas medidas. Então, a gente conversou sim, né, para acertar minimamente coordenar esses atos, porque não é uma questão só de dinheiro. É isso, né, Marco? E me diz uma coisa, ele chegou em algum outro momento da entrevista a dar algum exemplo desses imbrólios aí que o Conselho Deliberativo do Grêmio precisa atuar? E por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente sabe que se tem uma coisa que não é rápida, é quando a coisa vai para o Conselho, tem 300 pessoas lá. O Guerra explicou... tem eleição também, né, Marco? Exato. O Guerra explicou que o processo vai correr da seguinte forma. Vamos dizer, o Marcelo finaliza a negociação, a questão é aprovada no Conselho de Administração, que é composto pelo Guerra e seus vices de administração, passa pelas comissões do Conselho, comissão de patrimônio, comissão de finanças, comissão de, sei lá, qualquer comissão. E depois, aprovadas nessas comissões, passa para o Conselho Deliberativo total, né? Todos os conselheiros votam. Essa parte não deve ser tão demorada assim, Marco, deve ser questão de meses isso, nem isso, tá? A questão é que o Guerra explica que pode demorar muito, é a questão das homologações das ações que correm na justiça, entende? Porque teria que sinalizar para a justiça que Grêmio e as outras partes fazem um acordo. E a gente sabe que a justiça no Brasil ela não é tão célere, né? Ela, infelizmente, tem questões muito mais relevantes que demoram muito mais tempo para andar. Então vai ter que ser sinalizado ao judiciário que o Grêmio abriu mão, ou a Arena abriu mão de uma contenda, de uma demanda, e esse processo sim pode demorar mais, entende? Porque todo o processo, todo o processo, eu digo, da compra, né, da negociação, ele depende que a questão jurídica esteja liberada para poder fazer a parte negocial. Mas como é que tu vai acertar o preço de algo, como é que tu vai fazer uma compra, sendo que essa questão está em discussão, que alguma parte dela está contemplando, está reclamando, desculpa, de um valor, uma coisa. Então são muitas coisas que precisam andar juntas e em sintonia para que a negociação final seja concluída. E por isso que o Guerra disse, precisa que o clube esteja andando junto com o Marcelo nessa situação. E por isso que ele fez a referência da questão da caneta, né? Que não adianta o Marcelo comprar a parte financeira, assinar um cheque, se a OAS... Porque a OAS não vai aceitar fazer essa compra, sendo que o Grêmio está discutindo judicialmente um valor, uma outra coisa. Então, tudo precisa convergir para que esteja em sintonia e a negociação seja finalizada. O Guerra disse de novo que está otimista que essa coisa vai andar, que tudo isso vai andar certo. Mas pela experiência recente entre Grêmio e as outras partes, as experiências não são tão positivas assim, mas ele está otimista de que vai dar certo. Ô Cris, você disse que mora ali perto e tal. Alguma vez você já olhou para aquela bela obra que tem lá, né? Que à noite a gente passa, parece um disco voador, de fato, é bonita demais. Você já olhou e falou assim, meu Deus do céu, bem que podia ser mais tranquila a nossa relação? Poderia. Não, e sem contar que é uma bela vista, né? Eu que moro lá no lado, assim, contemplo aquele pôr do sol ali na arena, Guaíba atrás. Perfeito, né? Poderia ser mais amigável. Você já sofreu para entrar lá, por exemplo? Não tive esse desprazer de sofrer para entrar. Esse desprazer? Mas muitos torcedores relatam que ultimamente os jogos tá cada vez mais difícil, sabe? Os acessos. Não, mas peraí, se você mora lá, Vini Moura, a Cris é vizinha do Marcelo. Exatamente. Ele disse que tem um apartamento lá, não é, Marco? Ele tem um condomínio. Ele tem um apartamento ou um condomínio, Marco Souza? Acho que é uma cobertura. Ah, sim, é claro. Acho que não julgo. Não, eu não julgo. Então não é no mesmo condomínio. O Marco, se bobear, já foi nessa cobertura fazer matéria, alguma coisa assim. Ele ou o Gabardo.
Não, se não foi ele, foi o Gabardo. Se não foi o Gabardo, foi ele. É isso. Marco, contratações, hein? O que o presidente falou para você alegrar o lado esquerdo da nossa bancada hoje aqui? É que o Grêmio vai buscar um zagueiro, isso, né? Já tá... Desde 1903. Quase isso. Um zagueiro pela direita, um volante e um meia o extremo construtor, que foi dito pela comissão técnica que é necessário. E pelo que o Guerra disse, já tem algumas negociações acontecendo para tentar sanar essas lacunas no elenco, mais avançadas a situação do zagueiro e do meia. A do volante, depois da queda da negociação com o Kaique, está mais para trás um pouquinho no andamento. Poderia ser o Adrielson ou o Grêmio desistiu? Mas ainda... Não, então, até me surpreendeu uma resposta do Guerra, depois que a gente ficou conversando ali um pouquinho sobre isso. Ele disse que a situação do Adrielson ela é muito complicada mais pelo lado do jogador até do que pelo lado do clube, né? O Grêmio teria uma chance maior de avançar com o Lyon. A questão é que o Adrielson disse para o Grêmio que quer seguir na Europa e que o salário dele era tanto e esse salário seria muito alto para que o Grêmio absorvesse assim ao natural. Então o jogador deu preferência para seguir na Europa. No momento o Grêmio fez lá e disse, a gente paga isso, tu quer, Adrielson? E ele disse que não tem interesse nesse momento nas condições apresentadas. Mas daqui a pouco, né, bate o desespero, a gente sabe como é. O mercado do futebol, ele é muito dinâmico. Marco, você chegou a falar com o Guerra sobre o Matheus do Flamengo, que acabou indo para o Cruzeiro? Não falei com o Guerra, falei com o Mano Menezes, lá na Arena, na terça-feira, sobre isso. Disse que não era o nome que o Grêmio trabalhava, não seria o perfil desse momento também. Será que não é meio assim? Que não queria mesmo. Pois é, fez aquela oferta. Depois que perdeu? Depois não queria mais. Pode ser. Tá me cheirando isso aí. Tá me cheirando isso aí. Marco, a gente estava conversando antes do programa entrar no ar aqui sobre o Alisson, que é essa mais nova possível joia do Grêmio. O Grêmio já fala em renovação de contrato, alguma coisa assim? Porque pelo que a gente sabe dos trâmites, a Lei Pelé e tal, o Alisson deve ter um salário baixo para um titular do Grêmio. O Grêmio já está andando em relação a isso? Se eu não me engano, o Alisson renovou... Olha, se não foi esse ano, foi ano passado. Ele renovou faz pouco. Ele renovou quando ele fez 18 anos. Acho que foi ano passado mesmo, Marco. Aí eu acho que ele assinou por 5 temporadas. Eu acho que é longo o vínculo dele. O que me disseram em relação ao contrato do Alisson e na proteção para evitar que um clube de fora, um Flamengo da vida, um Palmeiras, venha aqui, pague a multa e leve, é que o salário dele tem alguma série de gatilhos que, por exemplo, quando ele começa a jogar como profissional, quando ele acumula minutos, convocações para o time de cima, é relacionado, alguns gatilhos vão aumentando o salário gradativamente para evitar que isso aconteça. Quanto mais ele for usado, maior vai ser o salário, o que facilita a proteger na questão da multa, né? Interna. A multa para o exterior é de 60 milhões de euros. Então, assim, Vini Moura, o Alisson é o seguinte, no início do mês, ele sempre sabe o mínimo que ele vai receber, mas o máximo ele não sabe. Não. Isso é bom, né? E, isso aí é ótimo, quer ser uma surpresa boa, nunca é uma surpresa ruim. Já que nem o cachê legal que cai, às vezes que não já espera. Se o contrato do Cuejar, Marco, fosse por vestir a camisa do Grêmio oficialmente, ele estaria com problemas. Ele ia estar devendo. Olha, eu acho que tem alguma coisa de produtividade no contrato do Cuejar, sim. E acho que deve estar doendo no bolso. Porque a gente até conversou, tem algumas aspas do Guerra sobre essa questão, assim, que ele diz que ele não vê como problema, como uma falta de profissionalismo do Cuejar, por exemplo. Que ele diz que é uma situação que infelizmente acontece. Tem alguns jogadores que o organismo é assim, que acabam sentindo mais essa questão das lesões. E que o Cuejar sentiu essa lesão provavelmente no jogo treino. E que ele tentou mesmo com dor, seguir para ver se estaria à disposição na volta, mas o Grêmio achou melhor também até segurar o jogador e evitar. Pelo que o Guerra nos confirmou lá, seria uma lesão bem leve, não seria algo assim de longo prazo. Mas a sequência de lesões, isso sim incomoda pela falta de disponibilidade do atleta. Mas o Grêmio não relaciona essa situação do Cuejar a uma conduta ruim do atleta, por exemplo. Como já aconteceu, né, em outros casos. Mas entende que são fatalidades, assim, que foi uma lesão muscular, uma segunda, uma terceira. E que agora estão tentando trabalhar para que ele evite sofrer. É questão orgânica mesmo, né? Não é que ele é relapso, enfim. Isso. Deixa eu te contar uma história de um torcedor que me encontra na Esplanada e eu tô me apegando a essa história já, porque é o seguinte, já faz mais ou menos uns 2 meses, tá? Que ele me encontrou na Esplanada e falou assim, é o seguinte, pede pro Cuejar trocar o número da camisa. E deu,
Não, mas deve ser uma coisa de energia. Como é Vini, que não é? ri, não ri. Daí ele falou, tô te dizendo, tu tem contato lá dentro, pede pra trocar o mas número o da cara te camisa. fala sério. Fala sério. Fala Fechando a seríssimo. E é sempre o mesmo papo. Sempre Peraí, o mesmo peraí. papo. Vamos fazer melhor. Gui, Matheus, corta pra Keck. Que é melhor isso aí. Corta pra Keck. É sério. Keck, nos conte a história do torcedor que te procura na esplanada, sempre com a mesma história. Eu encontro ele em todo jogo. Primeiro que esse torcedor é assíduo, tá? Com menor público eu encontro esse torcedor lá. E faz mais ou menos uns 2, 3 meses que ele me encontrou e falou assim, Keck, fala pro Cuejar trocar o número da camisa. Daí eu fiquei assim, ué, por quê? Daí ele, fala, enquanto ele tiver com a camisa 6, vai ser sempre isso aí, vai estar lá com lesão, não vai conseguir jogar, vai estar com a parte física ruim. Deu sério isso dele, sério. Toda vez que sai alguma nova notícia sobre o Cuejar, eu lembro desse torcedor. Falou, tu tem contato com alguém lá do Grêmio? Deu, tenho. Então fala pra ele trocar a camisa. Então assim, Levanta eu me apeguei nessa história já. Cuejar, troca o número da camisa. Vai que. Na dúvida, entendeu? né? Não custa nada trocar o número da camisa. Vai que o torcedor tá certo. Sensitivo daqui a pouco, entendeu? Sim. O Márcio sensitivo. Ou um numerólogo, Se o nome enfim. do cara for Márcio aí... Então, Que O maravilha. nome dele Marco? é Pai Danilo. Será que não é isso, Marco? Porque é o seguinte, o departamento médico do Grêmio já deve ter feito tudo, né? Quem sabe vai lá na numeróloga, troca esse número aí. Pois é, acho que é o que falta, né? Porque assim, 30 dias sem jogo e o cara continua com um problema físico, né? É uma situação até chata pro profissional, porque a gente sabe que pro jogador ficar machucado é a pior coisa que tem, né? Sim, claro. Não pode jogar, precisa treinar muito mais, tem que ficar indo no CT mais vezes. E até pela questão de investimento, né? Para não ficar com essa questão de ficar recebendo salário e sendo cobrado sem poder jogar. Agora, se o Cuejar aparecer com outro número de camisa... Aí foi. Parabéns pro torcedor. Parabéns pro torcedor. Eu não duvido, tá? Porque a Abel Braga consultou uma numeróloga pra dar a camisa 16 pro Dani Gabiru. Olha aí. Isso é uma história verídica. Vai que? O que Pode custa? pesquisar. Vai que? Sim, Pode pesquisar. somado ao fato que o Fernando Carvalho mandou jogar de branco também por uma questão mística. Sonhou. Eu não duvido. Olha, então... O teu nome, Cristo, Fazer a botou um T campanha. a mais, um S a mais por É essa... o simples. e o Simples, básico, não é. mexeu em nada. Nada. Tá bom. Ô Marco, é o seguinte, o chat, ele é perfeito. E o pessoal aqui tá dizendo o seguinte, que você ganhou um presente do Renato Portaluppi. Mostra um presente aí. Olha, Muito bom. o Marco Souza, que fez várias matérias exclusivas com o Renato. Olha lá, ó. Ganhou o presente. O Renato mandou, usou lá no Mundial, Usado em mandou jogo, pro hein? Marco. Hein? Muito bom. Eu já tinha visto essa foto hoje, vou dizer. Pô, o cara vê, eu ando maltrapilho pela redação todos os dias. Boto uma camisa um dia da semana e aproveito. E é igual a do Renato. Bom, mas pelo menos os dois têm bom gosto porque a camisa é bonita. Marco, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso Sem Filtro. Volte sempre porque a gente vai te chamar. Pode deixar, pessoal, sempre que vier o convite, tá aceito já. Tá? Um abraço.